Olá, meus queridos, boa tarde. Como combinado na aula anterior, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura do capítulo 10 de Sociologia, que hoje eu iria gravar, não é, a aula em relação a esse tema. Então, hoje nós vamos estudar a análise sociológica da religião, certo? Como a sociologia se porta, não é, em relação à religiosidade. Bem, a sociologia, ela não vem discutir até que ponto a religião está certa ou a religião está errada. A sociologia, ela não vai apontar qual religião é mais propícia para determinada sociedade. A sociologia, ela tem o papel de estudar como essa sociedade se comporta ao emergir em determinadas religiões, certo? Nós sabemos, por exemplo, que a religião, ela é um tema bem polêmico e que é algo que está inserido na vida da maior parte da sociedade. E essa religião, ela fala muito de como esse cidadão se comporta, não é? No seu ambiente, no seu vínculo social. Então, eu gostaria que vocês estivessem com o livro em mãos, tá bom? Porque eu estou pontuando todos os subtítulos, os subtópicos que tem no capítulo de vocês, certo? A religião como fenômeno social é o que eu acabei de explicar para vocês. É entender como essa sociedade está se comportando mediante a religião, não é? Em nenhum momento a sociologia ela vai dizer, não, essa sociedade ela está assim porque a religião está influenciando a fazer com que eles tenham determinadas atitudes. A sociologia ela vem a compreender, a entender por que determinadas pessoas não trabalham aos sábados, por que determinadas pessoas frequentam a missa aos domingos, qual o comportamento social de quem é de religião X, de quem é de religião Y, mas como estudo e não como interferência social. Nessa conjectura, nós vamos abordar alguns sociólogos e o primeiro deles é Marx, certo? Marx, que viu, por exemplo, a questão da religião como algo que seria totalmente menosprezado, não é? Com o avanço da industrialização. Ele acreditava, por exemplo, que as pessoas dariam mais trela à ciência, ao trabalho, e ele viu, por exemplo, que isso não foi possível. E aí eu vou ler alguns trechos e explicá-los para vocês, tá bom? Os trechos mais relevantes. Então, Karl Marx, como nós já sabemos, ele é um filósofo sociólogo que adentrou bastante dentro do mundo industrial. Então, todas as hipóteses levantadas por Karl Marx, ela tinha um embasamento, além de científico, também de uma observação bem clara feita por ele dentro dessas indústrias. E ele acreditava que muitos industriais, essas pessoas que trabalhavam para esses industriais, elas iam mudar o seu pensamento, já que elas estavam inseridas em um outro contexto social, que era o do trabalho. Então ele diz assim, a religião é o ópio do povo. Marx, ele entendeu a religião como algo que ludibriava, que modificava totalmente o pensamento das pessoas. Era como se fosse um anestésico ou um entorpecente, que fazia muitas vezes com que o indivíduo, segundo Marx, agisse irracionalmente por conta da religião. E aí tem uma passagem aqui que eu acho bem interessante, onde ele diz assim, ainda que se considera que a religião era de fato a invenção humana, Marx foi além dessa crítica, utilizando o método materialismo histórico. Concluiu que a religião, na verdade, é reflexo das condições sociais que a determinam e também um reflexo das lutas de classe. Na história, né, religiosa, não é,
de onde se vê, por exemplo, as peregrinações, muito dificilmente vai se ouvir falar de um santo que tenha tido uma vida rica, favorecida, não é? A maioria dos santos, eles são humildes. A história de Jesus Cristo é a de um homem humilde que passou a vida inteira lutando pela humanidade. Então, Karl Marx entendia que ver a religião dessa forma era assemelhar o que muitos santos e a própria imagem de Jesus Cristo acabava passando para as pessoas. Elas se enxergavam naquilo ali, certo? Era um comparativo e que muitas vezes esse comparativo ele estava presente no imaginário do ser humano. Então, outro filósofo que trabalhou bastante a questão da religião foi Durkheim, não é? Somente com Émile Durkheim houve uma abordagem da religião como um fenômeno social em si. Essa análise se insere no quadro do método do funcionalismo, que procura analisar a função das instituições e não fazer julgamentos, né, como Karl Marx fez, quanto a serem verdadeiras ou falsas. Ao fazer a análise, Durkheim apresentou suas reflexões e estudos na obra As Formas Elementares de Vida Religiosa, de 1912. Então, Émile Durkheim compreendia que a religião ela é um fenômeno social, que cada indivíduo ele tem o direito de ter a sua religiosidade, desde que essa não interfira no seu trabalho, na sua vida com outras pessoas. Émile Durkheim, ele já entendia, por exemplo, uma sociedade totalmente livre, não é? Para que tivesse a religiosidade que cada cidadino escolhesse ter. Ou seja, essa religião, ela era um fenômeno social, ela estava ligada a cada indivíduo, mas que esses indivíduos podiam utilizar-se dela sem nenhum tipo de crítica de outros estudiosos, certo? Émile Durkheim, ele já acreditava que a religião, ela só poderia ser verdadeiramente vista como algo social quando os estados, eles fossem estados laicos. Não houvesse a interferência religiosa, não é? Nós sabemos que durante muito tempo a humanidade se transformou em um verdadeiro caos porque não havia a laicidade. Os religiosos eles dominavam e eles faziam com que todas as pessoas acreditassem na sua forma de pensar. E nem sempre a minha forma de pensar é a correta. Eu acredito que seja, mas não significa dizer que é. A minha religião não é melhor do que a de ninguém. E antes era vista de uma maneira totalmente diferente. Então, Durkheim compreendeu a religião como sistema unificado de crenças e o alicerce moral de uma comunidade, não é? Nós sabemos que a moralidade de uma comunidade, ela está principalmente na sua religião. Ter os seus horários, você ter o horário de rezar, pedir a bênção aos seus pais, o seu comportamento, e a igreja. Então, essa é a base social, segundo Émile Durkheim, das sociedades religiosas. Outro sociólogo também que discute essas questões é Max Weber. E ele vê a religião como fenômeno criador dos modos de vida. Segundo Max Weber, a partir da religião foi se criando, não é, essa fomentação social. A partir dos meus preceitos religiosos, a minha sociedade primeira, que é a minha família, ela começou a sustentar, não é, toda uma organização. E aí ele diz assim, ó, a religião era de importância fundamental. Weber procurou entender o impacto das concepções religiosas na vida social em geral, mas em especial o impacto que essas concepções têm no comportamento econômico, nos comportamentos econômicos, não é? E um exemplo claro do que Max Weber diz, a gente presencia, por exemplo, com a religião católica. Nós temos, por exemplo, na Semana Santa, o período em que
essas pessoas que trabalham com pescados, eles veem a sua economia, ó, de vento em polpa. Pessoas que trabalham com chocolates. A gente vê também, por exemplo, que a economia da cidade ela é fomentada no período das festas de padroeiros, não é? Então, Émile Durkheim, ele já enxergava bem isso. Aí tem também essa passagem bem interessante. Desse modo, pode-se perceber que Weber se distanciou do materialismo histórico de Marx, segundo o qual o fenômeno religioso é reflexo da estrutura econômica. Ao contrário, Weber procurou compreender as ligações das crenças religiosas e ações sociais. Ó, para vocês terem ideia, segundo Karl Marx, a religião ela era um espelho porque aquelas pessoas passavam por aquelas situações no dia a dia. Já Max Weber, ele separou isso de essa nomenclatura, mas ele enxergava que a religião era algo muito presente na vida social dessas pessoas. E outro exemplo claro que Max Weber trabalha é o poder que a religião tem. Exemplo, na época da festa da padroeira da nossa cidade, as escolas liberam os alunos mais cedo, porque a maioria das pessoas frequentam a igreja naquele horário. Isso é as escolas, são as empresas, algumas, não é, no modo geral, faz até um trabalho, não é, de horário corrido, para que às 6h30 as pessoas possam estar na igreja para tirar o terço. Então a religiosidade, ela é a base de sustentabilidade da sociedade, não é? E a gente está vendo esses sociólogos fortalecerem essas questões. Portanto, a religião possui coerência intrínseca própria e, por sua vez, produz modos de vida específicos. E quais são eles? O primeiro é o misticismo, não é? É acreditar naquilo que está além da realidade, acreditar no mítico, naquilo que de forma alguma eu vou ter como comprovar existencialmente. E o ascetismo, não é? Que procura adaptar o mundo segundo os seus princípios. É uma religião intramundana. Por exemplo, na religião não se tem como comprovar nada, não é? A gente acredita pela fé, mas não tem comprovação. Mas a igreja, por exemplo, ela tem alguns instrumentos que ela consegue provar que Jesus Cristo existiu, não é? Porque existe o Santo Sudário. Ele está lá guardado com as manchas de sangue de Jesus Cristo. Existem passagens bíblicas que foram escritas por pessoas que viveram ali e não exatamente pelos escribas, que poderiam ter até mudado a história da Bíblia. Isso é uma religião de asceticismo, é embasado naquilo que se acredita, que pode existir, e não mítico, não é, que está além dos fenômenos reais. E a Índia, por exemplo, como eu já até dei uma aula para vocês sobre isso, é um país onde o misticismo está presente em muitas vertentes religiosas. É o desencantamento do mundo. O que é isso, não é? Famosa expressão dentro da obra de Weber. O desencantamento do mundo diz respeito ao que Weber chama de processo histórico de racionalização. Isso aconteceu quando as pessoas passaram a acreditar nos métodos científicos, não é? Onde a religião, ela também passou a ser mais politeísta, acreditar em vários fenômenos que poderiam também ser considerados sagrados. Nós sabemos, por exemplo, que a ciência, ela explica os fenômenos, não é? Não vai chover hoje simplesmente pelo fato de ser um milagre. Vai chover hoje porque existem vários fenômenos naturais que são propícios à chuva. Então, quando esses fenômenos começaram a ser explicados cientificamente, o poder religioso ele foi diminuindo. É o que Max Weber chama de desencantamento do mundo, porque esse mundo ele passou a ser compreendido de forma científica e não somente religiosa. Acreditar no mundo científico significa desacreditar em Deus? Não. Significa ter uma outra vertente de comprovação científica, certo? Então, nesse presságio aí,
uma passagem interessante, está aqui no final do capítulo, é que diz assim, em resumo, essas não são as únicas abordagens sociológicas da religião, mas são a base de muitas outras. De qualquer forma, o fenômeno religioso ainda permanece presente na vida social de muitos grupos, devendo ser objeto de atenção bastante cuidadosa da metodologia sociológica. Nós vivemos em um país laico, não é? O Brasil é laico. Todo brasileiro ele pode ter a religião que ele quiser. E esse brasileiro, por viver no estado laico, a religião dele tem que ser respeitada. Mas a gente só entende o que é o poder da religião quando a gente vai estudar, por exemplo, a religiosidade em países extremistas, como, por exemplo, o Irã, não é? Então, a sociologia, ela está muito mais fortalecida quando se fala em religião, não é? Tem muito mais a se debater nesses países, porque lá ela não é apenas uma fonte de saber, ela é a fonte de saber. E a partir dela são distribuídos outros afazeres. Então, meus queridos, esse é o tema, não é, da nossa aula de sociologia de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Após a aula, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer, podem ficar à vontade, entrem em contato comigo no privado e não esqueçam de colocar presença nos comentários do vídeo. Até a próxima semana, fiquem em paz.